Ana era uma mulher de fibra. Perdeu o marido Marcos para uma longa e dolorosa enfermidade, ficando sozinha com o único filho, Lucas, de apenas 4 anos. Ana e o filho viviam em uma pequena casa simples, cercada pelo verde intenso da floresta e pelo curso preguiçoso do rio que cruzava a vila. O trabalho pesado no campo e a criação do filho enchiam seus dias de uma rotina solitária, mas cheia de amor. Ana já havia enfrentado dores que muitos não suportariam. Mas mal sabia que o verdadeiro teste à sua coragem e amor incondicional ainda estava por vir. Em uma tarde cinzenta, na pequena vila, o céu já mostrava sinais de que algo aconteceria. A natureza, em fúria, preparava o cenário para uma tragédia que mudaria suas vidas para sempre. Todos os moradores da vila ouviam o mesmo sussurro entre os trovões e alertavam uns aos outros: saiam e procurem um lugar seguro, antes que seja tarde. Ana olhava para o filho. Ele dormia, inocente. Enquanto ela sentia o medo crescer no peito, sabendo que não daria tempo para encontrar lugar seguro, saiu da casa com o filho e já pensando no que faria para manter o menino seguro, pois a água estava subindo. Em poucos minutos o rio rompeu suas margens. As casas foram engolidas, como se a terra quisesse apagar cada vestígio deles. Mãe e filho foram tragados pelas águas do rio. A correnteza não fazia distinções. Era força bruta, selvagem e imparável. Arrastados por horas. Golpeados por troncos, pedras, destroços. A água parecia não ter fim, nem piedade. Ana lutava para sobreviver, e ao mesmo tempo protegia o filho segurando com força. E dizia: você não vai me deixar, não agora. Seus corpos seguiram sendo levados pelas águas turbulentas. A corrente os jogou contra a margem lamacenta de uma ilha isolada. Ali Ana e o filho desmaiaram e, ainda vivos, seriam testados pela natureza. Acordaram sobre a ilha. A primeira coisa que Ana sentiu foi o frio. Abriu os olhos com dificuldade. Suas pálpebras pesavam toneladas. Tossiu e vomitou toda a água engolida. Tentou se mover, mas seu corpo doía como se tivesse sido atropelado. Então foi até o filho, olhou o rostinho do menino para ver se estava bem. Ele estava desmaiado e respirava. Logo o ajeitou para se recuperar, e agradecia a Deus pelo milagre de estarem vivos. Ana começou a olhar ao redor. Árvores altas, galhos retorcidos. Nada de estradas. Nenhum som de motor, nenhuma construção. Só floresta. Só ela e o filho. Um riacho ainda borbulhava ao lado, como se zombasse dela. O mesmo rio que tentou tirar suas vidas, agora os deixava ali, largados numa terra esquecida. Ana respirou fundo e pensou: estamos vivos, mas por quanto tempo? A floresta era enorme. E se quisesse sair dali com o filho, teria que lutar. Como uma fera, como uma mãe que não aceita perder. Ela sabia que não podia esperar por resgate. A floresta devorava os fracos, com galhos e folhas, e improvisou abrigo. Usou seu corpo para aquecer Lucas. Cada sopro de calor era uma batalha contra a morte. A fome chegou primeiro, e ela só conseguiu juntar do chão algumas frutinhas que caiam das árvores. É o que teria para se alimentar. Depois, o medo. Ana sabia, chorar não adiantaria. Ali, as lágrimas eram luxo. Mas em meio ao desespero chorou pedindo misericórdia e ajuda de Deus. Já mais calma ela pegou o filho no colo, e começou a andar, mancando, mas decidida. A cada passo, sentia o olhar invisível da selva, tudo ali parecia vivo. Observando. Esperando o momento certo para atacar. Você não vai me levar, não vai levar meu filho, Deus está comigo, murmurou, entre os dentes. Encontrou uma área de terra um pouco elevada, protegida por raízes entrelaçadas. Um abrigo rudimentar, mas era o que tinha. Certificou se o filho estava em segurança. O menino estava vivo, mas sempre dormindo. Infelizmente começou a ter febre, precisava de remédio, de água limpa. Ana respirou fundo, fechou os olhos e se forçou a lembrar. Tentava lembrar de qualquer coisa sobre sobrevivência na selva,
Lembrou das revistas antigas do marido, dos vídeos que assistiam juntos. Procurou pedras secas, gravetos, raspou pedaços de galhos que encontrava para fazer fogo. Tentou. Até que, uma faísca, pequena, mas ali, naquela ilha esquecida. Aquela faísca era a esperança. Assoprou com cuidado. A chama nasceu. Fraca, mas o suficiente para aquecer o menino. Ana chorou novamente, não de medo, mas de força. Porque naquele instante, entendeu que, enquanto ela respirasse, Lucas respiraria também. E a floresta, por mais sombria que fosse, teria que se curvar ao instinto de uma mãe em guerra e com muita fé em Deus. 4 dias se passaram, o menino começou a enfraquecer. Sua pele, quente demais. Seus olhos, apagando. Ana, com os pés em carne viva, carregou nos braços. Buscando algo, mas a selva zombava dela. Cada árvore parecia girar em espirais de loucura. Ana não rezava por si mesma, só pedia, mais 1 minuto. Mais 1 hora. Mais um suspiro para o filho. A noite novamente chegou. A fogueira, antes viva, agora lutava contra o vento e a umidade. Ana abraçava Lucas com força, tentando passar o pouco calor que ainda restava em seu corpo. A testa do menino queimava. Os olhos dele, antes atentos, agora se fechavam devagar, como se o sono quisesse levá-lo para longe, longe demais. Aguenta, meu filho, por favor, sussurrava ela, com a voz falhando. Procurou mais folhas, mais gravetos, algo para alimentar a chama, mas a floresta parecia querer deixá-los ali. Tudo molhado. Tudo escuro. Ana caiu de joelhos orando e entregando a vida dela e a do filho para se encontrar com Deus. As mãos tremiam, o corpo pedia descanso, o coração quase se rendia. Por um instante, um pequeno instante, ela pensou em deitar-se ali com ele, fechar os olhos, deixar a floresta os levar. Já fiz tudo o que podia, murmurou, encarando o nada. E assim adormeceram até amanhecer. Ao amanhecer, Ana já não pensava em lutar pela vida, pois seu filho estava pálido e não respondia aos chamados dela. Foi nesse momento que algo quebrou o silêncio. Um som fraco. Quase imperceptível. Mamãe, era o menino sussurrando com os lábios secos, os olhos semicerrados, mas vivo. Chamando por ela. Foi como um soco no peito. Como um grito da alma. Ana enxugou as lágrimas com raiva. Se levantou. Você não vai morrer aqui. Eu não vou deixar. Eu sou sua mãe. E enquanto eu estiver de pé, ninguém toca em você, entendeu? Ninguém. Pois Deus está olhando por nós dois. Ela correu de volta à floresta, farejando a esperança como um animal em caça. Procurou folhas secas, cascas, qualquer coisa que pudesse queimar. E trouxe de volta. A chama voltou. Pequena. Mas viva. Como eles. E então foi buscar mais folhas e viu algo. No barro úmido, não muito longe de onde estava, pegadas humanas recentes. O coração de Ana acelerou. Não era ilusão. A floresta não estava completamente vazia. Pegou o filho nos braços e seguiu as marcas. Cada passo era uma aposta. A trilha subia entre pedras, contornava árvores enormes. Até que, em um espaço mais aberto, parcialmente coberto por galhos e folhas. Um bote. Velho. Amarrado por cordas desgastadas. Não, pode ser, ela pensava, mas sim, era real. Um bote de verdade. Provavelmente esquecido por pescadores, ou abandonado por alguém que passou por ali. Ana caiu de joelhos. Riu. Chorou. Agradeceu a Deus. Gritou o nome do filho com alívio. Lucas. Vamos para casa, meu amor. A mamãe achou a saída. Com os poucos conhecimentos que tinha, soltou a corda, empurrou o bote para a água, colocou Lucas com cuidado no bote, e com um galho longo como remo, começou a remar. Fraca, ferida, mas guiada pela força de quem se recusa a morrer.
O bote deslizava pelo rio calmo. Após algumas horas remando, as margens do rio começaram a mudar. Menos árvores. Mais marcas humanas. Um casebre aqui, uma ponte danificada pela correnteza. Então ela ouviu vozes e gritou: socorro! Com o pouco de ar que ainda restava, preciso de ajuda. Um pescador que ajudava a procurar possíveis vítimas da tragédia correu na direção de Ana. Ela nem sabia mais como reagir. Chorava. Ria. Apenas repetia: estamos vivos, por favor, ajude meu filho. O bote foi puxado e mais gente apareceu. Eram médicos e moradores que trabalhavam nas buscas de vítimas da tempestade. Os dois foram levados às pressas para o hospital da cidade. Lucas estava estável. Fora de perigo. Ana estava desidratada. Machucada. Quase em colapso. Dias depois, quando tudo foi contado, ninguém conseguia acreditar, pois poucas pessoas que moravam na vila haviam sobrevivido à enchente. Todos viam Ana como a mulher que sobreviveu à enchente, que carregou o filho nas costas, que desafiou a floresta, o frio, a fome, que encontrou um bote e com a ajuda de Deus se salvaram. Mãe e filho foram manchete nos jornais. Mas para Ana, nada disso importava. Pois no quarto do hospital, de mãos dadas com seu filho, ela só pensava: meu filho está bem. Está aqui. É isso que importa. Ela nunca esqueceu da floresta. Porque foi lá que ela descobriu a força de uma mãe. A força que nem a própria natureza conseguiu quebrar. Hoje, Ana e Lucas vivem para contar sua história. Com a ajuda da população, Ana construiu outra casa, bem longe das margens do rio. Ana e o filho aprenderam que a fé em Deus e o amor é mais forte que qualquer tempestade.